Há muito se fala que educação está interligado intimamente com o destino do povo de um determinado país. Vamos pensar um pouco a educação no Brasil, ao longo de sua história. Desde o Brasil colônia, quando os jesuítas aqui chegaram em 1549 e estabeleceram uma espécie de processo catequético. Um dos principais jesuítas envolvidos nesse processo é o José de Anchieta, que sacou que era preciso se fazer entender pelos índios para que esse processo de catequização desse certo. E daí o que é que o Anchieta faz? Ele aprende a língua tupi, inclusive chega a escrever uma gramática da língua tupi, para poder se comunicar melhor com os índios e impor não só a língua portuguesa, como a cultura europeia, disfarçado isso de conversão. E com foco nos curumins, porque outra coisa que o Anchieta percebeu é que nas crianças as mentes estavam em formação, era mais fácil de manipular. Os adultos não, já tinham a sua fé, a sua cultura de certa forma sedimentada. Os jesuítas voltaram a sua atenção para os filhos dos colonos. E aí a educação jesuíta passou a ser voltada para os filhos dos colonos. Até quando o Marquês de Pombal expulsa a Companhia de Jesus do Reino Português por conta do poder exacerbado que a Companhia de Jesus tinha alcançado na corte. E instaura no lugar disso as aulas régias, que na verdade só mudaram mesmo os professores, que as disciplinas continuaram sendo as mesmas criadas pelos jesuítas, os métodos também, tudo igual. E isso foi meio que capengando até a independência. Quando na primeira lei educacional de 1827 são criadas as escolas de primeiras letras no Brasil. E, o detalhe, os dois primeiros cursos de direito, que são o de Recife e o de São Paulo. O Boris Fausto, historiador, diz que com poucas pessoas com instrução no país, a elite era uma espécie de ilha de letrados num mar de analfabetos. E essa figura é bastante forte. Um artigo do Everton de Souza, publicado nos Cadernos de Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos, em uma parte ele diz o seguinte: a Espanha criou na América várias universidades. A de São Domingos, em 1538, e as de São Marcos, em Lima, e da Cidade do México, em 1551. Portugal não seguiu o mesmo caminho porque tinha medo de que, ao fomentar o estudo, estaria fomentando ao mesmo tempo a emancipação da colônia. Você percebe que as mudanças históricas aconteceram, mas as motivações continuam as mesmas. E na regência, um ato adicional à Constituição transferiu às províncias, que são os atuais estados, a obrigação de financiar o ensino primário. E aí a gente já percebe um desnível, porque você tem províncias com um nível econômico bem mais avançado, como o caso de São Paulo, por exemplo. Enquanto outras províncias no interior do país estavam numa situação periclitante, economicamente falando. Isso já cria um desnível regional na educação. Somente o Colégio Pedro II, no Rio, que era a grande referência e ainda é de ensino público nesse país, somente o Pedro II podia emitir diploma de ensino médio, certificado de ensino médio, que permitiria fazer o curso superior. E qual é a saída, então, para a elite que desejava fazer o ensino superior? Os filhos das elites estudavam em suas cidades, em seus estados, e iam prestar os exames no Pedro II para conseguir o certificado e fazer o curso superior. Quem da classe pobre teria essa condição?
Mais uma vez a gente percebe o afunilamento, a divisão de classes também aí. A grade curricular tinha como foco o conhecimento jurídico, voltado para a dominação pela lei, com o respaldo dessa lei, a dominação dos ricos sobre os pobres. Aí vem a República. Com a República, o ensino laico. Aí surgem os agrupamentos das séries iniciais, os famosos grupos escolares. Os grupos escolares, diz o Amarílio Ferreira Júnior, os grupos escolares, particularmente por serem urbanos, continuaram sendo instituições de ensino elitistas, na medida em que os filhos dos ex-escravos e os pobres brancos ficaram excluídos da escolaridade. Mais uma vez, a educação é para os filhos dos abastados da elite agrária. Lembra da história do café com leite? Os grandes empresários, os grandes fazendeiros de café de São Paulo e os grandes pecuaristas de Minas Gerais. Aí vem a Era Vargas, de inspiração fascista. A ideia de Vargas era fazer um Estado grande. Daí a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, que centraliza a política educacional. E a escola assume então o seu papel de aparelho ideológico do Estado. O Brasil vai se industrializando e sedimentando as divisões. Os que comandam de um lado e os que trabalham do outro. Ou seja, os que comandam estudavam para aprender, para exercer essa dominação. E os que trabalham e os pobres apenas aprendiam o necessário para trabalhar. O Everton de Souza, nesse artigo que eu falei agora, ele diz: a grande camada popular poderia sonhar com acesso à educação. Não uma educação transformadora, social, mas sim uma educação para o trabalho proletário, para o encaixe social já predeterminado pelas elites. As elites, ao contrário, continuavam com acesso aos cursos superiores e assim poderiam perpetuar o domínio social já praticado hereditariamente pelos seus ancestrais, que certamente no passado eram grandes fazendeiros. Com a ditadura militar veio o ministro Jarbas Passarinho, o coronel Jarbas Passarinho, que investiu no aumento de matrícula. A grande sacada era colocar muita gente na escola para passar a ideia de que era um país alfabetizado. Só que a construção de escolas e a formação de professores não acompanharam esse crescimento. E, ao mesmo tempo, aconteceu um arroxo salarial e a desvalorização do profissional que redundaram num desestímulo e, consequentemente, numa educação precária. Mas a elite estava longe disso. Isso não era preocupação para os filhos das elites, que estavam muito bem colocados em suas escolas particulares. Muito bem. Qual o resultado prático dessa história toda que eu resumi para vocês agora? Sem uma formação educacional alicerçada na criticidade e na capacidade de leitura de mundo, como dizia Paulo Freire, de perceber através da observação das ações, da observação do mundo, da observação do discurso do outro, a maior parte da população foi ficando facilmente manipulável por essa elite. E hoje superlotam templos religiosos para serem flagrantemente roubadas como um manso rebanho de ovelhas. Mas o pior, esse rebanho de ovelhas, sem preparação educacional, terminou elegendo um presidente cujas ações claramente fazem mal ao Brasil e reforçam a solidificação das elites no poder, na opressão. As falhas na educação escolar deste país, que terminaram formando mais ovelhas obedientes do que leões divergentes, ajudam a manter pastores e elite no poder. E ainda aplaudem. Pode ter alguém que ainda ache que a educação tem nada a ver com o estado de coisas que estamos vivendo?